Fala galera, meus amigos do Telegram, tudo bem com vocês? Primeiramente, aí uma excelente segunda-feira para todo mundo aí. Espero que estejam todos ótimos, todos super bem, todos se preparando para o nosso voice chat que vai rolar nessa quarta-feira, depois de amanhã. Olha só, antes de começar o áudio aqui, já vou dar o recado. Não se esqueçam, galera, a gente falou no Minipod, eu não coloquei em texto ainda aqui, eu vou colocar amanhã, provavelmente, para que vocês não percam o nosso encontro, nosso chat de voz. O chat de voz é muito legal, porque é a oportunidade perfeita para a gente interagir ao vivo e a cores não, na verdade, mas ao vivaço, que é o projeto que a gente está desenvolvendo aqui, nosso rádio amador, e vai ser quarta-feira, galera, depois de amanhã, às 21 horas. E a gente vai falar sobre livros, né? Vai ser tipo um clube do livro. É aquela coisa que a gente sempre fala nos mini-pods. O livro é apenas uma desculpa para a gente interagir. Então não se esqueçam, se preparem, porque o voice chat não fica gravado. Quem ouviu, ouviu. Quem não ouviu, não ouve mais. Então vai ser começar às 9 horas da quarta-feira, 23, vai terminar às 10 horas da noite. Então são uma hora só de conversa, aguardo por vocês, beleza? Então vamos lá, vamos ao nosso áudio de hoje aqui. Olha, ontem, não sei se vocês viram aí no meu Instagram, eu fui fazer um passeio aqui pelo Rio, né? Cidade maravilhosa, tem muitas coisas aqui no Rio que a gente pode visitar. E ontem eu fui lá na praia de Grumari. Praia de Grumari, para quem não conhece, é uma das últimas praias, depois da Barra, depois do Recreio. A gente vai chegando lá nas praias mais desérticas ali. E aí eu conheço muito bem a praia, já fui algumas vezes, adoro, lugar assim super paradisíaco. E a praia, ela inclusive, ela lembra muito, né, a costa aqui de Copacabana, onde eu moro, ali Ipanema, Leblon, toda a costa carioca, muito antes, né, de ter tido a urbanização. Então, realmente, quando você chega em Grumari, é lindo. Depois vocês olham lá no meu Instagram, quem não segue ainda é o Dudu Spor, né? E aí eu coloquei várias fotos, acho que inclusive ainda estão algumas no Stories. É realmente muito lindo. Aliás, as fotos que eu tirei, elas não mostram nem 10, 5% do que é realmente vocês estarem lá ao vivo. E tem essa parte da beleza paradisíaca e também tem a parte de que é um lance meio histórico, né? Porque realmente você olhar, né, tem você olhar para a praia, beleza. Aí você olha para trás, né, que tem aqueles morros ali que parece mata quase virgem, ele tem uma espécie de um mangue ali, parece mesmo como se você estivesse aqui caminhando por Copacabana no século XVI, né? Então realmente é um lugar, é um turismo histórico também, né? Me parece assim. E aí quando eu fui lá, eu lembrei que eu estava devendo fazer um áudio para vocês aqui sobre esse livro, que é a primeira história do mundo, do meu querido amigo carioca também, Alberto Mussa. Eu quero falar um pouquinho desse livro para vocês aí, recomendar o livro, né? É um romance histórico muito bacana. O Mussa já conheço tem algum tempo aí, ele é um cara super legal, um escritor super premiado. Então o Mussa, o que ele faz, na verdade? Ele, nesse livro, né, A Primeira História do Mundo, ele é um romance histórico que conta a história do primeiro assassinato que aconteceu na cidade do Rio de Janeiro no ano de 1567. Né? Na verdade, a gente fala em cidade do Rio de Janeiro 1567, vai parecer que era uma cidade grande. Na verdade, era o que a gente chamava assim de um arraial, né? Porque tinha uma rua só e tinha cerca de 400 moradores, né? Nesse arraial, né? Além, lógico, das várias tribos aí de índios que estavam ali na região, né? Inclusive também é uma história bacana que eu vou falar um pouquinho para vocês aqui. Então, o que acontece? Nesse dia, 14 de junho de 1567, fato histórico, galera, né? Um morador do arraial do Rio de Janeiro, da cidade do Rio de Janeiro, né? Ele era um serralheiro, né, um homem que trabalhava com metais e tal. Ele foi encontrado morto, crivado de 8 flechas. 8 flechas que foram disparadas pelo corpo inteiro dele. Ele foi encontrado morto. Nesse dia, era um sábado. E o sujeito que encontrou o corpo, né, um cara que estava com a canoa ali, passando pela região, acabou encontrando o corpo, foi pego pelas autoridades e condenado, né,
a forca. Só que nos autos jurídicos lá, não sei se fala autos jurídicos, acho que é assim, em nenhum momento o serralheiro confessa o crime, né? E uma história muito estranha, né? Um cara só ter atirado, ele não tinha flechas, não tinha perícia com arco e flechas, ter atirado em todas as direções em cima do serralheiro e tal. E aí o Mussa ele vai descobrindo, né, então o que ele faz no livro, né? Ele vai procurando tanto nos autos, né, como nos documentos da época, nos mapas e tudo, para tentar encontrar o que ele considerava o verdadeiro culpado por esse crime, porque a história toda é muito estranha. Na época havia poucas mulheres, né, vindas da metrópole, né, e tinha muito mais homens do que mulheres nesse arraial do Rio de Janeiro. Então as mulheres eram disputadas aí, realmente disputas acirradas, né? Então é uma coisa que ele supõe que pode ter motivado o crime, então talvez o crime tenha sido um pouco mais intrincado do que a gente pensa. Aí, beleza, então ele vai, ao longo desse romance, ele vai tentando construir a sua versão final para o que teria acontecido. E aí, imagina que ele vai fazendo essa construção, né, analisando todos os documentos e tal, ele também vai falando sobre o Rio de Janeiro e sobre o Brasil dessa época, o Brasil colônia, o Brasil no comecinho ali da colonização. E aí ele fala, inclusive, de como é que foi, como é que nasceu o Rio de Janeiro, né, porque antes era os franceses estavam disputando, então teve uma luta ferrenha nessa época entre o Estácio de Sá, vocês já devem ter ouvido falar do nome dele, Estácio de Sá, que libertou o Rio dos franceses, né? E é até interessante, ele fala as tribos de índios, né? Os indígenas, as diversas tribos, e como cada uma delas eram inimigas e algumas ficaram do lado dos portugueses, outra tribo ficou do lado dos franceses. Vocês vão ler isso no livro, muito interessante como é que eram as tribos, tinham tribos canibais aqui também. Então, por que eles faziam? Ele fala um pouco sobre a mitologia das tribos, né? A religião das tribos e tal, dos índios que habitavam o Brasil nessa época. Então, ele faz uma análise completa aí para chegar ao que ele considera aí o ser uma versão mais crível para o que aconteceu. E ele vai analisando todos os personagens que estavam presentes. É muito maneiro. No meio do livro ele tem histórias de piratas, conta algumas histórias de personagens que foram desterrados aqui no Rio. Desterrados, vocês devem ter ouvido falar no nosso Nerdcast sobre piratas no Brasil, né? Quando você queria punir alguém, você, em vez de matá-lo, você deixava numa praia qualquer e ia embora. O cara tinha que se virar. Então tem várias histórias aí nesse livro muito interessantes dessa época. E aí, o que é mais legal é que ele tem a conclusão final dele, que eu não vou falar, obviamente, aqui, é muito interessante. Quem matou esse cara, né? E antes dele chegar a essa versão final, ele dá várias versões, né? Isso é um recurso que eu já vi muito cinema usar, né? Às vezes, antes de chegar àquela cena que vai ser a cena final, é, propõe uma construção meio onírica em que aparecem várias versões para aquilo. Eu não sei se... Um exemplo é o Tropa de Elite 2, né? Tem uma hora que o Rocha, ele vai lá pegar um dos bandidos lá, no Tropa de Elite ele enfrenta um dos bandidos, e aí aparecem várias versões do que poderia ter acontecido até chegar à versão final. Não sei se eu me expliquei muito bem. Então ele faz a mesma coisa aqui. Ele fala, pô, se fosse esse cara, teria acontecido tal coisa. Se fosse esse. Aí ele dá a versão, ele fala, olha, mas não poderia ter acontecido por tal motivo. E aí, finalmente, ele tem a versão final, que vocês vão adorar a conclusão dessa história. É muito maneiro. E, além de ser um romance policial, é um romance histórico, e muito bem escrito pelo nosso querido aí Alberto Mussa. Uma coisa que é importante falar aí na parte literária, né? A gente fala muito aqui dos nossos mini-pods sobre a tal voz do autor, né? Você encontrar a sua voz. Não é só encontrar, descobrir se o seu narrador vai ser em primeira ou terceira pessoa. Não é só isso. É também você encontrar a sua voz, a maneira, não é exatamente o estilo, mas a maneira que você escreve, né? E o Mussa, o Alberto Mussa, ele tem uma maneira muito característica. Vocês aqui, né, não vão encontrar diálogos, né? Aí você vai falar, pô, mas romance histórico sem diálogos? Exatamente. Ele coloca
como se fosse um relato. Para quem ficou muito assustado aí, não precisa ficar assustado. Vocês certamente já leram vários contos do Lovecraft, não é igual, a voz é diferente, mas vários contos do Lovecraft em que ele não tem diálogo, ele só relata o que aconteceu, entende? E até vale até um comentário aqui, essa coisa de tem gente que adora ficar colocando muita regra literária, né? É interessante a gente procurar tudo, mas não dá pra gente, na literatura, ter uma regra muito dura. A gente sempre fala isso nos mini-pods, né? Vamos praticar, vamos exercitar, vamos encontrar maneiras de você escrever. Às vezes pode, enfim, você pode fazer uma coisa que contrarie todas os supostos dogmas literários e ficar muito interessante. Mas o que eu estou falando, porque aqui tem aquela regra que fala, né? Não conte, mostre, né? E aqui o livro todo é contado. O livro não é mostrado, o livro é contado, ele conta, ele relata. No entanto, o livro é excelente, né? Eu falei disso uma vez em algum. Eu acho que eu falei isso no Desconstruindo, que falamos sobre Poderoso Chefão. Poderoso Chefão tem vários momentos, né? Tem os diálogos, tem a hora que ele mostra, mas tem muitos momentos que ele para contar uma história. E o Mário Puzo é um excelente contador de histórias. Então, pô, como é que você vai falar que esse cara é ruim, entendeu? Então não dá para também a gente ser muito duro nessas regras literárias. Afinal de contas, literatura é arte. Arte é essencialmente você quebrar regras também. Né? Então é um relato, né? Não esperem por diálogos e tudo, esperem por ler um relato, né? Uma construção, uma reconstrução dessa história feita aí pelo Mussa, tá? Para encerrar, eu queria aproveitar e recomendei esse livro. Então, nessa mesma direção, tem um filme, galera, que poucas pessoas conhecem, é incrível, porque esse filme é exatamente, é um filme brasileiro que se passa exatamente nessa época do romance A Primeira História do Mundo. O nome do filme é Desmundo, é com Osmar Prado. Eu não sei se vocês já viram os filmes, se vocês já ouviram falar desse filme. É um filme que eu ouço falar pouco e eu achei espetacular na construção. Então é um filme justamente que se passa, o Desmundo se passa no Brasil colônia, nesse mesmo período, no caso acho que é 1580, se eu não me engano, e a trama não é um assassinato, mas é uma personagem, a Simone Spalatori, eu acho que é esse o nome dela, a personagem dela é mandada justamente porque eles queriam, óbvio, né, colonizar a colônia, queriam colonizar o Brasil, e aí os portugueses enviam várias mulheres europeias, né, para se casar com os agricultores já portugueses, né, ou nascidos no Brasil, mas portugueses que já estavam radicados, vamos colocar aqui, né? Então é a história dessa menina, né, que é mandada para casar com um cara mais velho num lugar que na época era assim desconhecido, né? E é muito interessante a construção. Parece que você está num filme tipo A Missão, assim, é muito maneiro, assim. Então, Desmundo é o nome do filme, ó, tô confundindo. O nome do livro, confundi, troquei as bolas. Recomendo, então, a Primeira História do Mundo, o livro do Mussa. E se vocês quiserem ter um documento visual sobre essa época, procurem o filme Desmundo, né, com Osmar Prado, muito bom. Beleza, galera? Então é isso. Espero que tenham gostado desse áudio de hoje. E não esqueçam de que quarta-feira, depois de amanhã, temos o nosso Voice Chat. Participem, vamos conversar, tá bom? Grande abraço, pessoal. Tchau, tchau.